Olá, boa noite. Vamos lá para mais uma live. Me apresentando aqui para quem não me conhece ainda. Sou a doutora Luciana, pediatra geral e pediatra do desenvolvimento infantil. Peraí que meu assistente está checando se está tudo certinho. Tá ok, filho? Tá? Eu e Thaís estávamos ainda há pouco no consultório, a psicóloga. Cheguei ainda agorinha em casa. Deu tempo de tomar um suquinho. Gente, já começando para vocês, tá? Pra gente ir direto no assunto, porque a gente tem muita coisa para abordar. É um tema que foi muito solicitado para mim. Tá certinho, né, filho? Para mim e para Thaís. O tema da live é: socorro, meu filho tem TOD. TOD é transtorno opositor desafiador. O que fazer? Então, hoje a gente vai fazer a abordagem do manejo comportamental que a Thaís tem feito no nosso consultório, e eu vou falar como pediatra do desenvolvimento o que eu faço com o uso de suplementos e óleos essenciais, tá? É a abordagem que a gente chama uma abordagem integrativa da criança. Thaisinha, tô esperando tu. Filho, vê se tu acha a Thaís. Entrou. Pronto. Deixa eu chamar a Thaís, gente. Eu sempre me enrolo. Peraí. Tô te chamando, rapidinho, amiga. Educação. Ela entrou como educação parental, não foi, filho? Aqui. Enviar. Vê, amiga, se eu te chamei. Tá aqui dizendo: Pedro, tira a Laika daqui, meu filho. A minha netinha entrou aqui. Thaís, você entrou, amiga? Eras, Pedro, acho que ela não entrou. Calma, gente, muita calma nessa hora. Então, para quem tá entrando, nós vamos iniciar a live agora sobre transtorno opositor desafiador. Tá aqui a Thaís. Transtorno opositor desafiador, tá? Que eu tô te chamando, amiga. Peraí, que eu tô ficando tensa. Olha, tá aqui online 59. Thaís, por que tu não tá aparecendo aqui como educação gentil? Pois é, mas ela não tá aparecendo aqui comigo como educação gentil. Fala pra ela entrar pelo outro. Senhor. Olha, eu já chamo o senhor aqui pra me ajudar. Thaisinha, tu não queres tentar entrar como psicóloga Thaís Lobato? Eu não tô achando educação gentil. Ah, gente, fica aqui com a gente, vai ser bom. Não tô achando. Calma. Eu já te chamei, Thaís, algumas vezes. Educação Gentil De enviou uma solicitação. solicitação. Pronto. Maravilhosa. Meu Deus, vai dar certo agora. Não tá aparecendo Educação Gentil, amiga. Mas recapitulando, gente, vamos falar aqui a livezinha sobre transtorno. Ai, entrou. Obrigada. Me salvastes hoje, tá vendo? Deu certo agora, né? Deu Amiga, certo. deu certo, graças a Deus. Eu já estava chamando o Senhor aqui para me ajudar. Olha, então vamos lá. Eu já fiz a introdução, tá? Falei o tema da nossa live, que o pessoal já sabe. A Thaís, muita gente já conhece, maravilhosa. É a minha psicóloga do coração, que trabalha na minha equipe, Educação Gentil. A gente tem muitos pacientes em comum. E a nossa proposta de fazer essa live, né, Thaís, é porque cada vez mais no consultório tá sendo muito comum crianças que a gente chama crianças com birra, birrentas, e crianças que fogem já do padrão, digamos, de normalidade de birra, que a gente faz a investigação e fecha como transtorno opositor desafiador, né? Ou positivo desafiador, tem várias nomenclaturas. E a gente achou necessário fazer essa abordagem com vocês, porque, gente,
O transtorno opositor desafiador, ele causa, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, um prejuízo, né, Thaís? Tanto na vida da criança, como na vida da família e das pessoas que vivem em torno dessa criança com transtorno opositor desafiador. E a gente está aqui como equipe multidisciplinar, eu e Thaís, né, pediatra do desenvolvimento e psicóloga, educadora parental, justamente para dar recursos para vocês, para dar conhecimento para que vocês aprendam a identificar uma criança com transtorno opositor desafiador e a forma como a gente pode conduzir, tá bom? Quer te apresentar, amiga, falar mais um pouquinho? Quero saber primeiro se vocês estão me escutando, dá um joinha. Tá tudo certo, né? Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Thaís, como a Lu já me apresentou, eu sou psicóloga e educadora parental, focada na terapia cognitivo-comportamental. Então, eu sou uma psicóloga comportamental, né? E hoje a gente está aqui justamente para vir falar de um tema muito recorrente, e que gera muitas dúvidas, principalmente nos pais. Então, aproveitem para deixar as perguntas de vocês e dúvidas, que aí a gente vai tentar responder, né, Lu? Se o tempo E der. é, a gente vai procurar fazer a live, gente, em 1 hora, tá? Porque é o tempo da live mesmo, e também eu tenho aulinha de especialização às 20 horas. Nós vamos dividir, vamos falar uma introdução inicial sobre o transtorno opositor desafiador. Depois a gente vai conversar a respeito do manejo comportamental, que a Thaís vai abordar como é que ela faz na prática dela. E eu vou finalizar com o uso dos suplementos que eu utilizo e o uso dos óleos essenciais. E vou dar algumas dicas de blend de óleos essenciais para crianças birrentas e com transtorno opositor desafiador. Pega logo o caderninho para anotar, tá? Vamos lá. Oi, Igor. Tava travando um pouquinho, Julia. Tá travando da Thaís? Um pouquinho só. Não, bom, agora ela tá ok. Ela tá ok. Tá, Eu tô bem aqui, só vai me avisando. tá. Olha, a participação especial do meu pai e da minha mãe. Ah, aqui deve também ter alguém meu aqui. Minha sogra, meu marido. Graças a Deus, eu acho que eu não fui uma criança birrenta. Não sei, a mamãe e papai podem dizer aí. Então, assim, gente, olha, Ló, minha paciente, tem muitos pacientes nossos aqui. Vamos lá, vamos começar pelo que interessa. O que é, então, o transtorno opositor desafiador, gente? Ele, pela nomenclatura, pelo DSM-5, ele tem um diagnóstico de um transtorno disruptivo, tá? Em que ocorre uma dificuldade de autorregulação da criança frente a uma frustração. Então, como o próprio nome diz, é uma criança que tem condutas opositoras e desafiadoras. Elas estão desafiando o tempo todo as regras e os adultos. Tá? Quer complementar, amiga? Não, pode continuar que aí eu falo sobre a birra depois. Pronto, tá? Então, assim, por que que tem que se falar um tema desse tão importante? Porque a gente sabe, do ponto de vista de clínico e de estudos científicos, que crianças e adolescentes que não são bem conduzidos nesse período tendem a se tornar adolescentes e adultos com maior procura de tabagismo, de alcoolismo e que evoluem para quadro de isolamento social, consequentemente ansiedade e depressão, tá? Então, por isso que a gente acha tão importante essa identificação precoce e a intervenção precoce junto com a equipe multidisciplinar. Correto? Para vocês terem uma ideia, a gente estuda para fazer live, tá, gente? Eu pesquisei num artigo a incidência de transtorno opositor desafiador, ela varia em média de 16 a 22% na população geral. Então, se a gente for pensar, é uma incidência muito alta, não é isso? Geralmente, as crianças começam a apresentar os primeiros sinais, os primeiros sintomas em torno de 3 anos de idade. Só que, principalmente aqui no Brasil, os quadros se definem mais em torno de 6 a 8 anos de idade. E aí a pergunta que eu faço para vocês, e a Thaís pode responder também. A gente vai esperar chegar com 6, 8 anos de idade para procurar ajuda?
Com certeza não, né, amiga? Com certeza. A gente pode até demorar os profissionais, neurologistas, pediatras do desenvolvimento um pouco para concluir esse diagnóstico, mas a intervenção ela tem que vir antes, porque causa realmente muito prejuízo social na vida dessa criança e de toda a família. Eu lembro agora que eu atendi uma criança semana passada, Thaís, semana passada, também é paciente teu, que a mãe falou, doutora, chegou num ponto que eu parei de sair de casa porque estava inviável. Estava inviável sair de casa. Não obedecia a regras, era oposição o tempo todo. Chegava ao ponto de pessoal do restaurante dizer, ei, né? Porque realmente as pessoas, as sociedades, elas têm dificuldade para entender esses diagnósticos. Eu vou até fazer um comentário depois, quando eu divulguei a live num grupo de amigos de infância. Elas têm dificuldade de entender que esses transtornos, o transtorno opositor desafiador, é também um desequilíbrio neurobioquímico do cérebro, correto? Não é uma simples birra, não é porque a criança não tem falta de pulso firme dos pais. Aí, fazendo comentário, eu divulguei no grupo dos amigos de infância. Ah, no meu tempo era a chinelada da minha mãe, no meu tempo era isso, né? Gente, não é bem assim, tá? Então, talvez Aham. tenha passado por aí como um transtorno opositor desafiador, não foi bem conduzido, é por isso que a gente tem muito adulto aí que num estado de desequilíbrio, né? Bastante. Então, quer comentar alguma coisa, amiga? Posso seguir? Quero diferenciar, né, justamente isso. O que que é uma o que que é o TOD? Porque o TOD é diferente de uma birra, né? A birra, ela tá acontece entre 1 ano a 4 anos, mais ou menos, é o esperado que existe esse comportamento de birra, como a gente fala, né? Então, o que que diferencia? A birra é uma imaturidade ainda emocional da criança. Ela não sabe lidar com as emoções. Ela não sabe o que é uma raiva, ela não sabe o que é uma tristeza, né? E aí são episódios de birra. Essa é a grande diferença, né? Outra coisa que você falou, o TOD, ele é uma questão neuroquímica, né? Neurobiológica. Então, ele não passa. Então, desde pequenininho, a gente pode observar, sim, aquela criança que tem mais dificuldade, né, de aderir a uma regra, de obedecer. Não que ela seja já TOD, mas como você mesmo falou, a gente não pode demorar para entender, porque a chance dela, né, é muito grande. Então, a diferença da birra para o TOD é essa, porque a birra ela passa, é apenas uma fase, o TOD não. O TOD acompanha até a adolescência, a vida adulta, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas demoram muito para observar isso. Principalmente os meus pacientes estão vindo com 7, 8 anos, né? E já é assim, quando está no ápice, é onde, como você falou, né? O exemplo daquela mãezinha. A mãe já não consegue sair com a criança, a criança já não consegue, né? Então, assim, o psicólogo hoje, ir para o psicólogo hoje não precisa a criança ter o diagnóstico, entende? Se você já identifica isso no seu filho, a gente já pode ir trabalhando essas redes sociais nele, né? Então, essa é uma diferença da birra para o TOD. A birra, ela passa, geralmente o esperado é até mais ou menos uns 4 anos. Passou dos 4 anos e continua e está aumentando a frequência disso, né? Procure ajuda o quanto antes. Pode continuar. Perfeito, Thaís. Deixa eu só te fazer uma pergunta para vocês, gente. Me ajuda aí. A Thaís, para mim, tá travando um pouquinho a voz dela. É só para mim ou tá travando para vocês também? Comenta aí para mim, por favor. A tua fala, amiga, tá um pouquinho cortada. Tá cortada? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Falem para mim, gente. Ajuda a gente. Tá cortada para vocês ou tá ok? É só para mim, será? Eu acho que Então, é. Olha, o Dindo aqui, Paulinho, mandou um travando, beijo. Então vamos tá continuar. travando. A Karen falou que tá travando para Tá, ela também. tá. Só um Também. minuto. Então, Tá, amiga, vamos vê lá. aí.
Enquanto isso, eu vou falando para vocês que a Thaís, eu já comentei também, o que é, gente, do ponto de vista médico, esse desequilíbrio neurobioquímico do cérebro, neuroquímico do cérebro. Realmente tem comprovação científica de que as crianças com transtorno opositor desafiador, elas têm uma baixa concentração de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, tá? Então, são crianças que todos aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional, para a gente conviver bem socialmente, eles estão baixos. E aí, depois vocês vão entender, quando chegar lá no final da live, por que que os pacientes têm me procurado, por que que a Thaís tem encaminhado para mim, para eu fazer suplementação dessas crianças, para que a gente possa fazer um equilíbrio desses neurotransmissores antes de procurar os remedinhos controlados, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem também descrito em artigos. A Thaís deu uma travadinha para mim. Ai, peraí, gente. Tá travando, calma, tenham paciência. Vou continuar falando enquanto ela me convida de novo, tá? Acho que algum probleminha lá na rede dela. Aqui, gente, também tem comprovação científica os fatores de riscos que podem ocasionar, que podem estar associados ao transtorno opositor desafiador, tá? Geralmente tem descrito história familiar. Então, quando eu faço, Thaisinha, eu tô falando, mas eu tô te esperando aqui, tá? É, ger... Pronto, chamei de novo. Geralmente, quando a gente vai fazer a anamnese das crianças com transtorno opositor desafiador, com TOD, eu vou falar TOD, tá, gente? Voltou, Oi, voltou. voltei. Vê se tá melhor agora. Melhorou, Tá melhorou muito. Perfeito, melhorou. Tá ótimo, então. tá? Então, amiga, Tá. enquanto tu tá Vamos. te ajudando, eu tô falando dos fatores de risco, né, para as crianças com transtorno opositor desafiador. Estava falando da história familiar. Tá sem áudio teu. Oi? Oi, tava sem áudio Pronto. teu. É, porque uma paciente me ligou. História familiar, de transtorno opositor. Então, os pais às vezes falam: Nossa, doutora, eu estou me identificando. Então, nossa, a minha mãe e o meu pai falaram que eu era assim também quando menor, né? Tem também a questão de problemas emocionais na gestação e mães que fazem uso de tabagismo. Tem associação também com aumento de incidência de TOD. A questão de conflitos familiares frequentes. Isso tu pode comentar com a gente na prática, né, Thaís? Isso uma É, família disfuncional, desajustada, você percebe que tem maior relação, não é isso? Quer comentar? sim. Grande parte das crianças que chegam até mim com TOD, né, já vem de uma família disfuncional. Gente, o que que é uma família disfuncional? Não é que, porque ele está longe do pai, da mãe, não. É como o relacionamento está dentro daquela família. Então, geralmente, há muitos conflitos dentro de casa, muitos gritos. Geralmente essa criança, por ter esse comportamento desafiador, ela apanha muito dentro de casa. Então, essa questão ambiental, Lu, é muito importante ressaltar, né? Porque ela é um gatilho muito forte para o TOD. A família disfuncional, né? Esses conflitos familiares. Então, realmente é algo que até para o tratamento, né, eu trago essa questão da parentalidade de ajustar esse ambiente da família para a criança, né? Perfeito, perfeito. E aí puxa para outros fatores de riscos, como tu já falaste, paternidade severa ou uma paternidade rigorosa, né? A questão do pouco afeto entre os pais dentro da família, história de violência dentro do ambiente familiar. Então, uma está ligada à outra, né, Thaís? É, Agora, tem uma pergunta rapidinho, Lu, que eles pode. que a pergunta aqui, né? Qual é se o fator ambiental é mais importante que o genético? Gente, não há um maior que o outro. É o envolvimento de tudo, né? Só que alguns pode ser um gatilho maior. O ambiental geralmente tem esse gatilho maior, né? Porque ele está convivendo todos os dias.
mas a genética tem, né, a sua influência também. Exatamente. Mesmo raciocínio a gente leva para o autismo, para o TDAH. Quando me perguntam, doutor, é só genético? Não, hoje tem comprovação científica que não. Todos esses distúrbios, né, neuropsiquiátricos na infância, eles têm o genético, que eu digo assim, é a chavinha do gene que está ligando e desligando, e tem os componentes ambientais, que é a epigenética, que pode fazer essa chavinha continuar desligada ou fazer essa chavinha ligar e desencadear, né, o quadro clínico da criança, tá? Agora, gente, uma parte muito importante da live é a gente fez assim, para vocês mesmo refletirem, nossa, será que o meu filho tem TOD? Aí a gente trouxe de uma forma bem resumida os critérios para TOD, de acordo com o DSM-5, que é um livro que a gente utiliza para diagnóstico dentro da psiquiatria. Então, assim, criança com TOD, ela tem que ter um comportamento negativista, hostil e desafiador, muito importante, durante 6 meses. Então, não é porque da noite para o dia, ai meu Deus, meu filho, essa semana ele ficou e depois ele tá bem, que eu vou dar o diagnóstico de TOD, né, Thaís? Pode ser um quadro de algum desajuste que ele está passando, algum problema pontual que você resolve e a criança sai desse quadro de birra, por exemplo, É, tá? é importante também até ressaltar, Lu, porque também tem a questão temperamental, né? As crianças têm o seu temperamento, têm seus traços de personalidade, que também não deve ser confundido com TOD, né? Então, assim, gente, é uma criança mais assim, impositora, opositora, nem sempre ela é TOD, né? Então, a Lu vai falar aqui, para ser TOD tem que ter umas, no mínimo 4 características dessas e no mínimo 6 meses, né? Frequentemente, a criança emitindo esse tipo de comportamento. Pronto. Então vamos falar. Eu anotei, gente, porque final do dia para não esquecer nada para vocês, tá? Então vamos lá. Olha só. Também estou com a Se minha teu colinha. filho perde, a Thaís ficou impressionada que eu faço esquema de live. Isso é coisa de professora, tá, amiga? Então, assim, ó, se desses que eu vou falar para vocês, se o filho de vocês apresenta em torno de 4 desses sintomas, já fica em sinal de alerta que ele pode ter transtorno opositor desafiador, tá bom? Perda de Uhum. paciência, discute com os adultos, desafia e recusa se obedecer às solicitações dos adultos, perturba as pessoas de forma deliberada, responsabiliza os outros pelos seus erros e por seu comportamento. Então, assim, ele faz lá aquela onda e não, a culpa foi do fulano, não, ele que fez, entendeu? Uhum. Mostra-se suscetível e aborrecido com facilidade com as outras pessoas. Sabe aquela criança que a gente diz assim, nossa, ele é mal-humorado, qualquer coisinha tá tirando ele do sério, vive aborrecido. É outro item. É uma criança que sente raiva, né, Thaís? Sente raiva, é uma criança ressentida, tá? É uma criança rancorosa, vingativa, tá? Então, esses são alguns itens de forma resumida que se o filho de vocês apresentar pelo menos 4 componentes desse, já acende o sinalzinho de alerta e vai procurar ajuda com a equipe, tá? É. Mais alguma Lu, questão? eu quero ressaltar rapidinho, gente, essas questões, dessas características. Uma que vem, assim, prevalece demais no TOD clássico é a vingança, né? Então, até como justificativa para os atos deles. Eu vou trazer um exemplo, por exemplo, como eles me chamam de tia no consultório. Eles falam, tia, eu fiz isso porque o fulano fez isso comigo. E aí eu disse, não, tudo bem, ele fez, mas não necessariamente você tem que fazer aquilo, né? Revidar. Não, mas eu preciso me vingar. Então, essa questão da vingança neles é muito presente. E assim, se você for aprofundar essa vingança neles, não é uma vingança simplesmente de revidar com um empurrão, não. O verbal deles é muito agressivo. Geralmente eles chamam palavrão, né? Eles chamam Sim. muito palavrão.
Não na Uhum. frente dos pais, tá, gente? Não na frente de vocês, tá? Mas assim, procurem saber, observar eles de longe, como eles, se eles chamam palavrão, porque geralmente é longe de vocês. Uhum. Então, o palavrão e a forma que é a vingança. Não é simples empurrar, mas eu quero enforcar ele, eu quero pisotear até sangrar. Então, assim, são palavras muito fortes, né? Até mesmo para a idade. E muitas mães ficam, nossa, Thaís, de onde eles estão tirando isso? Mas isso é uma característica do Todd, é a intensidade da palavra deles. Tudo para eles não é um simples tapa, e sim, vou dar um tiro na cabeça, eu vou dar um soco, eu vou degolar. Então, assim, essas frases é muito característica do Todd, principalmente com a vingança que eles querem tanto, né? Eu me Pode lembrei de continuar. um caso. Eu gosto muito de ilustrar com caso clínico bem ética, claro, sem falar nome nenhum, mas de Sim. uma criança. Eu acho que está contigo, inclusive, também. Uma criança que, quando a mãe chegou, ela chegou com um diagnóstico da criança de TDAH, que o neuro tinha dado TDAH. Mas o que trouxe ela para mim foi o neuro tinha passado medicamento controlado e ela ficou sabendo do tratamento integrativo e ela me procurou para a gente trabalhar inicialmente os suplementos e os óleos. E aí, Thaís, na primeira consulta, ela assim, com lágrima no olho, me mostrou um desenho que a criança fez. E é um desenho exatamente, os pais estavam em processo de separação, um processo de separação bem difícil, e a criança desenhou ele degolando ele com uma faca aqui no pescoço da mãe, e a mãe toda ensanguentada. Entendeu? Então você imagina o que é isso, uma mãe encontrar o desenho desse. E aí eu tô lembrando que a forma como você aborda no consultório, né, Thaís, é muito Uhum. dessa forma lúdica, né? Você usa muito essa questão de desenho. Lu, para Conta pra. mim isso já para mim, isso não que seja normal, mas é muito comum, é o meu dia a dia. Então, como na psicoterapia infantil, tá me ouvindo? Pô. Tá ouvindo? Tá, Uhum. beleza. Então, como no meu dia, na psicoterapia infantil, a gente trabalha exclusivamente com o lúdico, né? Com desenho, com os brinquedos. Então, as crianças não têm dificuldade de expressar tudo isso que a gente está falando, né? Então, na terapia, isso é, é muito comum. Então, muitas vezes eles trazem desenhos com armas para a cabeça do amigo, com faca, né? Então, desenhe o que o raiva está dizendo na sua cabeça. Então, eles desenham, sabe? Então, quando eu mostro isso para os pais só faltam cair para trás. Nossa, meu filho, que maldade no filho. Mas, na verdade, não é uma maldade. Para ele, aquilo é comum, é normal, é o normal dele, né? Mas aí que tá, Lu, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e acender a luzinha logo, né, para procurar um tratamento, porque essas crianças, elas têm uma tendência enorme a comportamentos destrutivos, né? Ir para o alcoolismo, para as drogas, para o crime, porque o Todd, ele não se importa com a punição. Para ele, tanto faz. Entende? Então, eles têm essa questão da Uhum. empatia, né? Eles têm essa dificuldade da empatia. Então, é muito fácil, se não for tratado, eles irem para o crime. É muito Sim, tendencioso isso, né? Então, assim, sim. aquela criança que vai, Deus o livre, não é que a gente trata, eu trato eu falo meus todes, mas com todo o amor do mundo, porque eu jamais quero que eles façam isso na sociedade. E- Mas a Isso. gente sabe que tem muitos pais, né, que não se ligam ou então que nem percebem. E aí, hoje na sociedade, a gente tem muitos casos de adolescentes furtando, né? Então, assim, são casos realmente não tratados, né? E que muitas pessoas não sabem quem é TOD. Uhum. É por isso que a gente está aqui com vocês trazendo as informações, porque, gente, eu e a Thaís, como eu falei no início da live, para quem está chegando agora, tá muito frequente no nosso consultório, entendeu? Crianças que chegam nesse nível Muito. já
e adolescentes e numa baixa autoestima incrível. Porque, gente, eu revi uma aula de TOD de um curso de especialização meu, Thaís, e que uma das psicólogas falavam, são crianças que, apesar de não parecer não ter sentimento, elas sofrem lá dentro. Muito, Elas sofrem muito. porque elas sabem que não são amadas, elas sabem que a sociedade tem uma visão com outros olhos, olhos negativos. Elas sabem que elas não são acolhidas, né? Então são Exatamente crianças isso. que sofrem. Então, antes que chegue nesse período de adolescência, que a gente pega a criança tentando se mutilar, até com ideação de suicídio, vamos combater logo no início, tá? Com certeza. E assim, Lu, também outra questão. Isso se torna, isso que você falou, se torna um ciclo vicioso, porque assim, eles têm um comportamento desafiador. A sociedade reforça isso, né? Afasta eles, a autoestima está lá embaixo. E aí ele faz de novo, porque a única característica que chama a atenção das pessoas é essa. Então ele começa a se rotular. Eu sou assim, então eu vou me comportar dessa forma. É assim que as pessoas me veem, né? Então, isso também gera mais raiva neles, porque sempre ele é o culpado, né? Sempre ele que leva a bronca, e isso vai gerando mais raiva e vontade de vingança também. Então, é um ciclo de raiva vicioso, assim mesmo, na cabecinha dele. Uhum. E assim, gente, relembrando todas aquelas características que eu falei anteriormente do possível quadro de TOD, para quem chegou agora pode rever depois, lembrem-se, tem que ser 4 daquelas características, tem que estar acontecendo em torno de 6 meses, isso é muito importante, e tem que acarretar um prejuízo social, funcional na vida da criança e da família. Tá? Então, não é uma simples birra, como a Thaís falou lá na frente. Ela já está carregando um prejuízo social para a criança ou para o adolescente. Vamos dar uma paradinha para ver as perguntas? Posso fazer aqui um pouquinho? Antes da gente entrar na segunda etapa, que vai ser tu falares do manejo do comportamento e eu vou falar dos suplementos e finalizar com os óleos essenciais, tá? Tá Olha bom. só, gente, tem a pergunta aqui da Ale, que é assim: meu filho está em processo de investigação. Começamos a procurar ajuda quando ele tinha 6 anos, porque foi quando ele começou a ter problemas. Antes disso, ele era sempre tinha boas relações e muitos amigos. Foi um comentário que ela fez, na verdade, né? A minha Dinda aqui, maravilhosa, a Vitória. No caso de TOD, o fator ambiental é mais importante que o genético. A gente já respondeu isso, né? Uhum. Qual o critério para diferenciar o TOD de uma característica de personalidade? Da fase de testar que toda criança tem. Tu entendestes? Eu acho que eu entendi. É porque, assim, aquilo que eu falei, né? A questão do temperamento, da personalidade. O Todd, ele não tem. Porque, assim, se for o temperamento da criança, existe aquela fase que é aceitável isso. Passou dessa fase, aí a gente liga a luzinha que pode ser um Todd. O Todd, ele vai acompanhando até a vida adolescência, a vida adulta. Existem adultos com TOD, né? Existem adultos com Muitos! TOD. Muito, E meu muitos! pai. Muitos! E o pior, não Uhum, diagnosticados e não exato, tratados. tratados. De novo, a minha sobrinha. Em qual idade mais ou menos o TOD começa a aparecer? Foi como a gente comentou, em torno de 2, 3 anos já começa a sinalizar para a gente, mas aqui vi que no Brasil, eu vi até um estudo científico, geralmente o diagnóstico se fecha em torno de 6 a 8 anos de idade, tá? Vamos baixando. Melhor professor, olha, gente, os meus alunos aqui puxando o saco da prof. Beijo, beijão para vocês. Parabéns pelo tema, para evidenciar mais a origem dessa característica. Tem possibilidade de ser transtorno positivo desafiador ou TOD? Tu entendestes? Não.
Nem Se eu. ela Você puder pode, Jorge, repetir a você pode pergunta. esclarecer? Qual condução para uma criança com TOD? Vamos lá, segunda etapa da live. Como podemos identificar Uhum. em crianças de 2 anos? Geralmente, as Então, características. Quer falar, amiga? não, pode falar, pode falar. Tá. Já estava Geralmente, falando. falou as características lá no início da live, Aline, são mais ou menos seis itens. Eu até trouxe aqui porque hoje eu fiz numa criança no consultório. Eu costumo aplicar escalas de desenvolvimento no consultório, tá, gente? Eu costumo aplicar. Essa é uma escalinha de suspeita de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. E também aqui no finalzinho tem a questão do transtorno opositor desafiador. Então, eu aplico essa escala e também envio, como eu fiz hoje com o paciente, para alguma pessoa da família, para o professor, para alguém que esteja próximo. Pelo menos eu tenho assim, eu quero a opinião de 3 pessoas que convivem próxima da criança, para a gente ir juntando o quebra-cabeça. Encaminho para a Thaís, para ela fazer a avaliação dela, e a gente vai juntando o quebra-cabeça até fechar o diagnóstico, tá? Elu, deixa eu só ressaltar outra coisinha aqui, importante trazer, que geralmente crianças com TOD, elas têm outros transtornos associados, né? A gente pode desconfiar de três: TDAH, autismo e bipolaridade, tá? Então, assim, quando a gente olha a criança com TOD, a gente já tem que aprofundar, né, e procurar saber se elas também têm ou um desses três tipos de transtornos, porque é muito recorrente o TDAH ter como comorbidade o TOD, né? O Muito, bipolar, o TOD, o autismo, o TOD também, tá bom? muito frequente mesmo. Vamos seguindo aqui nas perguntinhas. Ó, estes comportamentos predominam no ambiente familiar ou em todos os ambientes que a criança frequenta? Quer responder? Ou eu Posso respondo? responder? Pode. Isso é uma dúvida de muitos pais, né? Porque eles dizem, olha, Thaís, ele faz isso só em casa, ou então só na escola. O TOD, ele tem vários níveis, né? Ele pode ser só na casa dele, ele pode ser nos dois ambientes ou mais de dois ambientes. Então, assim, isso vai diferenciar para o nível do TOD da criança, porque a Lu vai falar daqui a pouco sobre medicação, possíveis medicações, né? Nem todo TOD precisa de medicação, dependendo do nível, né, de TOD que essa criança tem. Perfeito. Eu tô com vontade de responder todas as perguntas, mas a gente tem que andar com a live. Meu filho Uhum. fala muito em machucar os amigos que brigam com ele. Tem que ficar de olhinho, né, para ver essa É, questão. se for um comportamento isolado, não, mas a gente precisa ficar de olho, né? Como a gente falou inicialmente, é um conjunto de fatores, conjunto de comportamentos. Tá. Aí a última perguntinha para a gente dar continuidade, depois a gente volta para as perguntas, tá, gente? A principal característica é a vingança. O que é que É tu muito acha? comum, não é a principal. E, A é, principal é a resistência de seguir regras e de bater de frente com a autoridade, né? As principais são essas do TOD. A vingança é muito comum, né? É muito comum se por opor, defesa, aham, é se né? opor e desafiar as regras, Desafiar as seja de autoridade, regras. de professores, entendeu? Essa é uma característica assim principal, tá? Agora vamos lá. Como conduzir as crianças com transtorno opositor desafiador? Aí você fala agora, a gente vai fazer a tua etapa do manejo Hum? comportamental, como é que tu faz no consultório, e aí eu finalizo com suplementos e com os óleos essenciais. Então vamos lá, pessoal. Quando eu recebo um TOD, primeiro eu faço, né, o acolhimento da família, que essa família já está no nível assim elevadíssimo de estresse,
né? É uma família que já está, a mãe já está se culpando, a mãe chora, porque vem muito essa culpa materna. O que que eu fiz pro meu, o que que eu fiz de errado para o meu filho ser assim, né? Eu faço tudo para o meu filho. Muitas mães acompanham os seus filhos. Então, assim, não é nada de culpa materna, tá, gente? A gente já falou as causas aqui do TOD, né? Aquilo que pode influenciar. Então, mães, por favor, tirem essa culpa. Então, eu escuto esses pais, acolho, né? E a gente começa a trazer uma psicoeducação que a gente fala, né? Mostrar para esses pais o que que pode ser, o que que é isso, o que que eles podem fazer. E aí, quando a criança vem. Ai, gente, eu fico lendo esses comentários. A minha mãezinha aqui de uma paciente, quantas vezes já chorei com a Thaís? É verdade, né? E não tem problema nenhum vocês chorarem comigo. Esse é Sim. o momento de você, né? Então a gente trabalha muito com os pais, tá? Que a gente chama de treino parental. Então, isso é imprescindível para o tratamento do TOD, o treino parental. Por quê? Essa família, ela não tem informação nenhuma sobre o TOD. Ela não tem noção como começar, como lidar com essa criança. Na verdade, ela já fez de tudo disfuncional. Por quê? É o castigo, é a sandalhada, como eles falam, né? E tudo que não deveria fazer com Todd, tá? E com criança nenhuma, na verdade. Então, essa família já chega totalmente disfuncional no consultório. E aí a gente faz todo esse direcionamento parental, né? Porque a gente precisa também exercitar e treinar habilidades para lidar com essas crianças, né? Uhum. Então, e com a criança, o que que eu trabalho muito, né? São os treinos de habilidades sociais que essa criança precisa ter, né? É o treino de resolução de problemas, treino de autocontrole, porque o que mais essas crianças precisam é treinar autocontrole, né? Então, é se Autorregulação. treinar a raiva, é se autorregular. Como é que eu consigo me autorregular? E, gente, muitas pessoas acham assim, nossa, mas as crianças conseguem fazer isso, Thaís? E muito. As crianças levam muito a sério a terapia. As crianças chegam comigo e elas dizem assim, tia, hoje eu não consegui segurar minha raiva. Uhum. Eu treinei a respiração, eu fiz isso, isso, isso. Não consegui. Por hora, muitas vezes as filhas chegam e dizem assim, tia, eu consegui. E isso é lindo, né? Então, assim, não precisa em todos os momentos, saber se autorregular. A gente sabe quanto é difícil isso. Gente, estou precisando desses treinos. É Afilhada, só marcar, vamos lá. tô precisando desses treinos, me atende. Sim. Então, pessoal, Uhum. a gente trabalha isso muito forte com as crianças. Não é fácil, não é fácil com a criança, não é fácil com o pai. E aí eu venho dar, né, umas dicas para vocês, pais, aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher essa criança. Porque ele já é tão taxado pela sociedade, né? E por vocês, pais, antes de ter as informações, tá? Porque eu puxo a orelha dos pais quando eles já sabem. Então, essa Uhum. criança já é taxada como problemático, como que sempre vai para a diretoria, né? Então, a gente precisa acolher essas crianças. E o que, que eu treino muito com os pais? É o reforço positivo, né? Porque por trás dessa criança, por trás de todo esse desafio, essa resistência, existe uma criança também, que existe qualidades nela. Ele não faz somente coisas ruins. E eles precisam disso, né? Eles precisam ser reforçados positivamente. Então, eu treino muito isso com os pais. Seu filho fez algo bom, reforce ele. Né? Muito bem, meu filho. Que legal, você conseguiu. Eu sei quanto isso é difícil. Então, reforce todo o comportamento positivo que essa criança vai ter. Né? Você vai ver como isso vai melhorar cada vez mais que vocês fizerem isso. E não o tempo todo, porque imagina, dentro do TOD é o tempo todo, menino, por que você fez isso? De novo na diretoria? De novo você bateu em fulano? Então, eles não precisam mais disso, eles já sabem da dificuldade deles, tá? Outra coisa, escola. A gente precisa da parceria da escola, né?
Eu tenho algumas dificuldades, né, com essa questão da parceria da escola, porque realmente a gente precisa, é um conjunto, tá? É família, é psicólogo, pediatra, escola, e aí a gente precisa realmente nos dar as mãos para a gente conseguir bons resultados, tá? Outra coisa que os pais precisam muito fazer com o TOD, a última coisa que eles têm que fazer é ficar batendo de frente, tá? É, o contrário que muitos pais dizem para mim, ah, mas ele vai poder me bater, ele vai poder ficar batendo boca comigo? Não. Você vai conter ele, mas esperar ele passar aquela raiva dele, porque é uma explosão. O Todd, ele não tem controle algum do comportamento dele. E aí a Lu vem depois dizer, né, vem trazer os suplementos que podem ajudar nesse controle emocional dele, né, nesse Uhum. controle. Então, o que que eu digo para vocês, pais? Não batam de frente, esperem aquela onda passar, como eu digo para eles, a onda vem, mas ela vai embora, né? Então, esperem a onda passar. Quando a onda passar, vocês vão lá e é a parte da educação, né? Você fez isso, você vai ter tais consequências. E outra coisa, gente, nada de castigo daqui a um mês sem tal coisa. Isso não funciona. Isso não funciona, tá? Dê algo, né? Tire algo realmente que tenha a ver com o que ele fez. E por pouco tempo, porque um mês o menino de castigo, isso vai gerar mais raiva, mais ódio nele, tá? Verdade. Então, não é ser permissivo, gente. A gente precisa ter estratégias comportamentais para lidar. Porque Uhum. se bater, se castigo de um mês, um ano funcionasse, a gente não teria mais tudo isso na nossa sociedade, tá bom? Então vamos ser inteligentes emocionalmente. A gente precisa também dar o braço a torcer e aprender o manejo comportamental para lidar com essas crianças, tá bom? Por isso que eu fico a Pode melhor falar. educadora parental daqui. Thaís. Vamos ler A uns gente comentários. vai se esforçando, né? Vamos ler uns comentários. É, A pode doutora falar. Ali, minha dermato maravilhosa. O meu opositor aqui melhorou muito com a idade. Foi muita conversa hoje, muita. Hoje ele mesmo já se modera. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência, né? É um trabalho de muito amor. Tem que ter muita paciência, muita tolerância. Olha, a gente ainda tem a etapa final da live, que vai ser os suplementos Ai, e os verdade, óleos essenciais, hein? Que eu vou passar aqui para verdade. você. Vou dar uma acelerada aqui. Vai ler mais Tá. algum comentário, Lu? Só esse aqui. Todos os dias eu digo para o meu filho que eu não troco ele por nenhuma criança. Ele é o meu tesouro e estarei aqui para amá-lo e ajudá-lo até o fim. Que linda. É isso mesmo. Fofo. Ela foi treinada por mim, tá? Tá. Vamos lá. Muito bem. Então, outra coisa imprescindível para os pais, né, lidarem com os TODs é rotina, tá? Então, a gente precisa de rotina do início da manhã até o final da noite. Rotina, limites, não é porque ele vai chorar, ele vai espernear que vocês vão dar o braço a torcer, tá bom? Não é isso, eles precisam de rotina, eles precisam de previsibilidade daquilo que vai acontecer com eles, inclusive se eles não fizerem, eles têm que ter previsibilidade das consequências que podem acontecer com eles também, tá bom? Então a gente tem que manter realmente essa rotina bem bonitinha para que essas crianças possam, né, ter um comportamento mais adequado. Outra coisa, evitar discussões dentro de casa, principalmente na frente dessas crianças. Tá? Então, assim, a gente não pode modelar esse comportamento de violência, porque vocês fazendo isso dentro de casa, vocês estão reforçando tudo aquilo que o Todd tem, né? Que é achar que através da violência se resolve alguma coisa. Outra coisa é limites, né? Precisa ter limites, hora para tudo. E reduzir telas, reduzir celular, jogos, principalmente jogos violentos, porque lembre-se, isso só vai modular cada vez mais esse comportamento.
só vai reforçar esse comportamento que já é tendencioso para ele. Tá bom, gente? Então, a gente não vai colocar também essas crianças dentro de uma bolha. Mas eu tenho crianças no consultório, Lu, que passam o final de semana inteiro jogando tiro, né? E eles mesmos falam para mim, tia, esse é o meu gatilho. Eu fico com muita raiva quando eu jogo, porque eu perco, porque o fulano me xinga. Então, Uhum. eles já Sim. sabem, já estão tão Uhum. bem treinados dentro da terapia que eles já conseguem expressar aquilo que é gatilho para eles, tá bom? Uhum. E isso é interessante, Thaís, só reforçando, eu bato muito na tecla no consultório, tanto das minhas crianças com TOD, com autismo, com TDAH, com distúrbio de sono, com seletividade alimentar. Gente, a criança precisa ter rotina. Eu chamo de rotina com flexibilidade, tá? Mas assim, Sim, para ter uma noção, a rotina do sono, ela influencia a rotina da alimentação. A criança, isso é tema para outra live, mas assim, criança que não dorme bem, criança que não é bem alimentada, que está cheia com esse cérebro de açúcar, de industrializado, de corante, conservante, aquele desequilíbrio de neurotransmissores que eu falei no início da live só vai ser reforçado. Entendeu? Então a gente precisa fazer uma, eu digo assim, mudança de estilo de vida na vida da criança e da família, né, amiga? Para poder surtir todos os efeitos, tá? Mais alguma dica de manejo? a última dica é não se contradizer, né, na frente dessas, na criança como geral, mas principalmente do TOD. É, Importante. a família toda, a família inteira, gente, eu preciso que a família inteira que seja tem relação perto dessa criança, próxima, estejam falando a mesma linguagem. Não adianta a criança, Perfeito. a mãe falar uma coisa, o pai falar outra. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Isso não vai dar credibilidade alguma para você. E isso vai gerar muito mais conflito na cabeça dessa criança. Perfeito. E aí entra o pai, aí entra a avó, aí entra a Dinha. Avó, tia, Dinda. Então tem que ter aí realmente assim, olha, vamos fazer, eu digo assim, gente, faça uma reunião familiar para todo mundo entrar em acordo e falar a mesma língua, porque senão o tratamento vai ser mais difícil, né? Não vai funcionar tão cedo. E assim, às vezes, eu até entendo que os pais geram uma expectativa nos profissionais, mas, gente, a gente é só um canal para vocês, tá? Então, Isso. se vocês realmente não nos ajudarem, a gente não vai ter bons resultados. E, consequentemente, essa família vai continuar adoecida, essa criança vai continuar sofrendo, tá bom? Uhum. A Thalita comentou aqui, antes de eu entrar na minha parte, menina, impressionante, faltam 5 minutos para 8 horas. Incrível. Eu acho que a gente vai ter que fazer parte 2 dessa live, amiga. Olha Ai, só, meu ela comentou o seguinte: acho importante falar que o TOD sem vem vem acompanhado de outros transtornos de neurodesenvolvimento. Eu não sei se ela quis falar sempre vem, né? A gente falou no meio da live que os transtornos autismo, TDAH, bipolaridade são muito comuns como comorbidades do TOD, tá? Existe o TOD isolado? Existe, mas realmente a gente acha muito mais comum essa associação, tá? Deus. Mais alguma questão? Ou podemos entrar na parte final? Olha, a Ale quer que tenha uma parte 2 da live. Eu acho que vai ter que ter, porque vai ficar meio Mas corridinho dá esse final. Dá para te falar um pouquinho, pelo menos, da suplementação, Lu? Ou tu Vamos, acha vamos. melhor? Eu passo a receitinha dos óleos essenciais. Eu vou dar 2 dicas de blend, tá bom? Pega logo o papel para É, anotar. rapidinho, Lu, só explica melhor, rapidinho, o que que é essa suplementação, porque muitos pais têm essa dúvida quando chegam, quando eu tento explicar, né? Tá bom? Tá. Só Então é para a gente assim. deixar uma curiosidade para a próxima live. Tá, então vamos lá, vou tentar explicar. Vocês viram lá na frente, quem não viu depois assiste, que todos esses transtornos de neurodesenvolvimento têm um componente importante de alteração de neuroquímica, de neurotransmissores. Então basta a gente raciocinar.
Se tem aí um desequilíbrio de neurotransmissores que no TOD, como a gente falou, tem baixa de dopamina, baixa de serotonina, baixa de noradrenalina, que causa autorregulação das nossas emoções, tá? Nai, não me desconcentre. Das nossas emoções. Então, o que é que a gente tem que fazer? Todos os pacientes que têm me procurado já sabem que eu faço a pediatria integrativa há um tempo e são pacientes que estão fugindo, eu vou ser sincera aqui com vocês, quando vão no neurologista, vão no psiquiatra que já passa remédio controlado, eles me procuram querendo entender melhor dessa suplementação, da aromatoterapia, desse tratamento integrativo para a gente equilibrar esse cérebro, tá? Então, é isso que a gente faz. Tudo com embasamento científico, gente, porque é pura bioquímica. Então, se tá faltando neurotransmissores, micronutrientes para produzir neurotransmissores, eu tenho que fazer essa suplementação da criança. Como o Thaís falou, todas as crianças precisam de suplementos? Talvez não. Mas eu confesso para vocês que os quadros que eu tenho, as crianças que eu tenho recebido, são crianças que estão num quadro tão intenso de TOD que, por exemplo, só uma aromatoterapia eu não consigo resultado tão eficaz como se eu usar aromatoterapia e suplementação. Então, o que é que eu faço? Eu vou tentar equilibrar esse cérebro com a oferta de neurotransmissores e de substâncias que estão faltando. Eu geralmente peço os exames bioquímicos. Eu nunca pego uma criança que esteja toda equilibrada do ponto de vista neuroquímico. Geralmente, são crianças que têm baixa de selênio, que têm baixa de zinco, que têm a vitamina D lá embaixo, vitamina B12, vitamina B6. Todos esses componentes são responsáveis pela formação de neurotransmissores bons para o nosso cérebro. Se a minha criança está com deficiência, como é que vai produzir aqui? Se a minha criança está com uma disbiose intestinal, que é responsável pela produção de neurotransmissores porque está comendo errado, porque está com bactérias ruins predominando do que as más, como é que eu vou produzir neurotransmissores? Então, os suplementos, eles atuam nisso. Eu estou um pouco acelerada, gente, porque o tempo está acabando, tá? Então, assim, do ponto de vista prático, o que é que eu faço? Eu trabalho junto com a Thaís, ela faz o manejo comportamental dela, o paciente chega até a mim, eu acolho, eu vejo as demandas, geralmente pode estar associado, como nós falamos, TOD, TDAH, peço os exames de rotina quando a mãe não me traz, tá? E vou trabalhar a suplementação nessa criança. Falando do ponto de vista prático, para vocês entenderem, o que é que eu costumo passar para as minhas crianças? Vou dar um exemplo. O 5-HTP com L-teanina. Os meus pacientes sabem que eu utilizo muito, porque o 5-HTP ele é precursor de serotonina, que é o que está faltando no cérebro da criança com TOD, tá? Eu utilizo muito a vitamina B6 na forma ativa dela, que é o P5P, tá? O piridoxal 5-fosfato. Então, a gente tem que utilizar suplementos na sua forma ativa. Eu utilizo a vitamina B12 na sua forma ativa, que é a metilcobalamina. Se eu pego uma criança com a vitamina D lá embaixo, com 16, por exemplo, 20, eu vou ter que suplementar, gente, porque a vitamina D eu digo que é um combustível para a produção dos nossos neurotransmissores, além de outras coisas como a imunidade da criança, correto? O que mais que eu faço? O uso de ômega 3. Não tem criança minha que não faça uso de ômega 3, a Thaís sabe, né? Geralmente são crianças que estão muito inflamadas. Então, eu preciso fornecer um ômega 3 inicialmente com uma porção maior de EPA. E aí, depois eu entro com a porção de DHA, que ela é mais focada para a questão de neurotransmissores. Sim, eu entro. Cada caso é um caso, tá, gente? Eu digo assim, nenhuma criança minha sai com a receita igual do consultório. Porque ela tem uma individualidade bioquímica, né? Então, eu vou fazer o que aquela criança está precisando. Outra coisa que eu utilizo muito é a rhodiola rósea, que aí eu entro com os fitoterápicos, tá? Eu utilizo muito, que ela tem uma ação calmante. Utilizo muito tinturas mães de valeriana, de camomila. São tinturas calmantes que a gente utiliza para aquele cérebro da criança começar a equilibrar mais,
certo? Daqui a pouco eu vou tomar meus suplementos, tá, amiga? Porque depois que eu saio de uma live, entro numa aula de especialização, eu acabo de pilhada, né? Outra coisa que eu utilizo muito, o magnésio. O magnésio, ele tem a ação miorrelaxante. E existem tipos de magnésios, como o magnésio em forma de treonato, o dimalato, que fazem uma penetração maior no sistema nervoso central, que eles dão esse equilíbrio para a gente no final do dia. Eu não durmo sem o treonato de magnésio. Ele é sensacional. Então, tudo isso, gente, a gente faz com que tenha um equilíbrio no cérebro. Existem, não vai dar tempo de eu falar, mas tem o Bacopa Monnieri também, que é outro fitoterápico maravilhoso, tá? E assim, a gente vai montando a formulação conforme a demanda da criança e o que eu vejo no exame bioquímico dela. Correto? Eu acelerei, amiga, mas deu para entender um pouquinho, né? Perfeito, Ou seja, perfeito. a conduta da pediatria do desenvolvimento nessa questão de suplementação é individualizada, tá? Cada criança é de um jeitinho, cada bioquímica é de um jeitinho, a gente faz conforme a demanda e o exame bioquímico dela, correto? Então, fechamos rapidamente a parte de suplementação para a gente finalizar com os óleos essenciais. Caneta e papel na mão. Vamos lá? Olha só, gente, os óleos essenciais, todo mundo pergunta assim para mim, Luciana, tem eficácia os óleos essenciais? Gente, ele já está na rede do SUS, a aromatoterapia está na rede do SUS. Então, não é a Luciana que está inventando, não é a aromatoterapeuta que está inventando. Ele já faz parte da medicina integrativa. Então, eu falo com a Thaís, às vezes a Thaís entra no meu consultório, sempre tem um cheirinho de óleo, né, Thaís? Sempre, os meus Muito. pacientes. Então, olha, por exemplo, agora, para eu estar aqui com vocês, estimulando o meu cérebro, eu tive que usar o Peppermint para minha concentração, entendeu? Daqui a pouco, para eu desligar o meu cérebro, eu vou ter que usar o vetiver, vou ter que usar a lavanda. Então, assim, para as crianças com TOD, gente, a gente tem que usar óleos calmantes, correto? Então, vou dar receitinhas para vocês de óleo. Vamos lá. Anota aí. O que eu faço muito, eu tenho uma aromaterapeuta que eu trabalho, porque eu não tenho tempo de fazer tudo. Quando eu tô com tempo mais tranquilo, eu faço mesmo no consultório blend e a paciente pode levar. Então, olha só, dicas. Eu não vou botar a dosagem, tá, amiga? Porque às vezes depende de criança para criança. Então, Com assim, eu certeza. utilizo um blend com lavanda, com vetiver, com balance. O vetiver é um óleo aterrador. Entendeu? Ele dá aquela centrada. O balance é um blend de óleos que ele gera equilíbrio emocional. Então, eu utilizo muito nos blends das crianças com TOD. E o olíbano, que é o frankincense, é o maestro, porque ele potencializa os outros óleos essenciais. Entendeu? Então, geralmente, vamos lá. Blend de lavanda com vetiver, com balance e olíbano em 10 ml de óleo de coco. Infelizmente, eu esqueci de trazer meu blendzinho aqui. Eu tenho blend para acordar, eu tenho blend para concentrar, eu tenho blend para dormir, blend para pele e assim vai. Blend número 2, tá? Vamos lá. Vamos usar a lavanda sempre que ela tem ação calmante. Vamos usar o cedro, podemos usar o cedro em substituição ao vetiver, que é um óleo aterrador. O Serenity, que é um outro blend de óleo essencial maravilhoso. O próprio nome está dizendo Serenity. Ele tem óleos essenciais que dão uma acalmada no cérebro da criança. E o olíbano para dar aquela potencializada, correto? Existem também óleos essenciais, que foram aqueles que eu te mostrei hoje no consultório, que tu perguntaste para mim, que já são blends prontos, tá? Que a gente utiliza. O que eu uso muito nas crianças menorzinhas, Thaís, é o Calmer. Porque o Calmer, ele tem uma mistura de óleos essenciais calmantes já. Que aí a gente utiliza, poxa vida, o blendzinho que tu usa como se fosse um perfume. Então, o que é que eu falo para a mãe? 3 vezes ao dia, a criança começou a dar uma desorganizada, e eu ensino as crianças no consultório, o mais lindinho é isso. Eu digo assim, meu amor, deixa a tia falar para ti. Eu e a Thaís, a gente ensina a respirar, né, amiga? Vamos fazer a Aham. respiração. Vamos fazer a respiração e assim, quando você sentir que tá vindo aquele sentimento que você não tá conseguindo se controlar, pega o seu blendzinho, passa como perfume aqui, passa aqui no pescocinho, faz uma massagem,
passe aqui, que são todas as áreas do corpo que tem maior absorção. Pode passar no umbigo, pode passar no ponto G20 aqui do pertinho do cérebro da criança, tá? E os adultos até eles podem, mas isso é uma outra etapa, pode até consumir. Eu faço sublingual de boa, entendeu? Alguns óleos, tá, gente? Por favor, por isso que vocês têm que ter orientação, certo? Menina, conseguimos. Eu acho que eu acabei, tá? Tá ótimo. Vamos só responder as últimas Tá. perguntinhas. Vamos lá, peraí. Qual idade para começar a suplementação? Gente, eu tenho bebês que eu acompanho desde bebezinho, como o meu público são crianças que geralmente têm atraso, eu inicio suplementação com 6 meses de vida, já tem bebê meu fazendo ômega 3, tem bebê suplementando em doses ótimas a vitamina B12, a vitamina D, tá? Eu faço a partir de 6 meses, sem sombra de dúvida, com tranquilidade. Fafazinha chegou, minha amiga e pediatra também. Bebês precisam de suplementos? Sim, tá? Vamos lá, Thaís. Doutora Luciana, onde você atende? Eu atendo. De Belém, eu faço consulta online, assim como a Thaís, mas a gente atende na App Medicina Integrativa, que é o nosso consultório. Procura depois lá, arroba que fala, amiga? Né? A App Medicina, UP, tá? O meu olho. Aí tem essa questão. Então, talvez não aceitou os óleos, a gente faz uso de suplementação, tá? uhum. Onde encontra esse óleo? Você pode procurar em site, você pode procurar aromatoterapeuta que te auxilie, né? Eu tenho uma aromatoterapeuta, mas eu também fiz curso de aromaterapia, porque eu senti necessidade de me empoderar mais de informações científicas para eu poder prescrever para os meus pacientes. Então, eu também faço a prescrição de óleos, tá? Tem até divisão, né? Eu faço consulta pediátrica, faço só consultoria de aromaterapia e assim vai. Pode ser online também. Gente, mais alguma perguntinha? Vamos finalizar, Thaís? A minha especialização começou. Ah, Vamos. Amiga, eu queria que tu deixasse a tua mensagem final. Tu que tem tanta experiência nas crianças com TOD. vamos lá, gente. Eu sei que muitas vezes os pais, eles já estão aqui, né, no limite. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Vocês olhem que vocês olhem para o filho de vocês além do comportamento, porque o que vocês não aprovam é o comportamento do filho de vocês e não o filho de vocês. Essa criança precisa de ajuda, essa criança está em sofrimento, né? Então a gente precisa ter esse olhar. E buscar um psicólogo, um profissional, não quer dizer que você não dá conta, né? Muito pelo contrário, quer dizer que você quer dar conta, que você quer estar além de muitos outros pais, né? Ter uma saúde emocional também em dia, né? Porque é necessário. Hoje em dia, Lu, eu acho muito difícil alguém seguir sem essa inteligência emocional, né? Então, não se diminua. Você é uma ótima mãe, você é um ótimo pai, só que esses transtornos não dependem só da nossa criação, tá? Então, fiquem tranquilos, procurem é, um profissional que possa ajudar vocês e orientar, né? Porque assim, infelizmente, hoje na sociedade a gente tem essa deficiência de informações. E tem muitas pessoas também que não querem ir atrás de informações, só que essas crianças ficam à mercê, ficam sofrendo, tá bom? Então, Uhum. muito obrigada, boa noite para vocês. É, posso falar do workshop? Ou tu fala? Vamos, aham, aham. Pode falar, amiga, do teu workshop de birra, Tá. né? Final do mês de outubro, eu ainda não tenho a data, mas vai ser final do mês. Eu vou estar ministrando um workshop, né, de comportamento infantil, com ênfase em birras, como é que a gente maneja esses comportamentos, né? Então, já vou deixar vocês convidados, eu vou colocar o anúncio
vai ter, se Deus quiser, né, Lúcia, dê certo a tua participação, Vai né, para sim. vocês também estarem, a Uhum. Lu tirando as dúvidas de vocês sobre desenvolvimento infantil, tá bom? Então, quanto mais informações de comportamento, melhor. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor vai ser a educação de vocês, para os filhos de vocês, Perfeito. tá bom? Eu queria finalizar e agradecer. Eu digo que eu sempre peço para Deus trazer pessoas maravilhosas para eu trabalhar junto. E a Thaís foi uma pessoa assim que esse ano só fez somar na minha equipe. Eu te agradeço muito pelo acolhimento que tu dás para as crianças, pelo teu profissionalismo, pela tua pessoa, porque eu acho que você só é uma boa profissional porque você é uma excelente pessoa, uma excelente mãe. E eu queria falar para vocês, gente, que nosso objetivo com a live eu acho que foi alcançado, que é para alertar vocês quanto às crianças com transtorno opositor desafiador. Não é frescura, como eu vejo as pessoas falando, não é falta de limite, é alteração neurobiológica do cérebro, tá? Tem muita coisa por trás que essas crianças elas precisam ser acolhidas, se sentir acolhidas por nós, profissionais, famílias, tá? E assim, contem conosco. Tem que ser um tratamento integrativo, com uma equipe multidisciplinar. É por isso que eu digo, eu não vivo hoje sem a Thaís, eu não vivo hoje sem meus nutricionistas, porque se você não cuida do emocional, se você não cuida da nutrição, se você não cuida da rotina de sono, você não vai ter um tratamento integrativo e tão eficaz como essas crianças merecem, tá? Então, assim, contem com a gente de verdade, de coração. Eu e a Thaís hoje no consultório, a gente tava, bora amiga, atende, vamos, corre, não sei o quê. E aqui, gente, na ação, o meu último É, atrasou, mas no final a gente está aqui, é apesar da tudo gente, certo. a gente está muito feliz de saber que a gente está cumprindo a nossa missão de ser educadoras, né? Então eu acho que é esse o papel principal aqui com vocês, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct, tá bom, gente? E tenham um final de noite tranquilo. Vamos desacelerar agora. Vamos estar com a nossa família, tá? E fiquem com Deus. Eu vou fazer minha especialização agora. Beijo, E Thaís. eu vou atender outras pessoas. Olha, vai. Fica com Deus. Tá bom, beijo, A gente. live. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Tchau. Beijo. Vamos. Vamos lá. Finalizar.